Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Por isso então preciso dizer a você que a minha ordenação sacerdotal só aconteceu porque Deus realmente quis. Eu conto sempre que no último ano de seminário, era o 15º, naquele tempo nós fazíamos 15 anos de seminário. Eu fiz 15 anos inteiros de seminário. Eu já estava no 15º ano, quando nos inícios do ano eu já fiquei doente, uma doença muito esquisita. Eu tinha dor de cabeça muito forte e eu não conseguia ler. As letras como que sumiam, elas ficavam como que tremendo e eu não conseguia ler. Imagine, o último ano de teologia e eu não conseguia ler. Fui em todos os médicos, desde o oculista até psiquiatra. Meus superiores quiseram que eu passasse também para um psiquiatra sem encontrar a causa. Daí eu tive, no início do mês de maio, veja que interessante, no início do mês de maio, tive que deixar o seminário, porque eu não conseguia estudar. E aquilo ia causando também uma aflição, porque eu precisava estudar, eu queria estudar, mas naquela situação, então a aflição ia crescendo, e eu saí do seminário. Vim aqui para Lavrinhas, pertinho aqui de Cachoeira Paulista, onde eu comecei tudo, desde menino. Depois eu fui para o hospital de Piquete. E interessante, para mim é uma certeza, de que na hora certa, Nossa Senhora me retirou do seminário. Foi uma retirada estratégica. Eu acabei vindo para cá. No mês de julho, acontecia uma Mariápolis, do movimento dos focolares, aqui em Lorena. Nós nem conhecíamos, foi a primeira que aconteceu aqui na nossa região, no sul do Brasil. E a irmã diretora do hospital não só me convidou, mas me incentivou muito para que eu fosse participar. E eu fui. E interessante, na hora que eu cheguei, já tinha começado, já era o 2º ou 3º dia. Na hora que eu cheguei, eu não pude entrar, porque a pessoa na porta me disse: olha, agora tem uma pessoa lá dando testemunho, aguarde, quando eu terminar o senhor pode entrar. E eu fiquei atrás da cortina escutando, e justamente o rapaz que dava testemunho lá no palco, estava falando a respeito de Deus na doença, e contando a situação pela qual ele passou, onde ele perguntava: mas por que justamente nesta hora eu fui ficar doente? E era a minha situação, porque justamente naquela hora, depois de 15 anos de seminário, naquela hora eu vou ficar doente. E aquela doença estava como que impedindo a minha ordenação, eu não tinha mais certeza de nada. Então eu fui escutando aquele testemunho, me tocou de cheio. Quando terminou o testemunho, eu entrei, participei de todos aqueles outros dias até o final de semana, porque ia de segunda até sábado, começava na segunda-feira e só terminava no sábado. Numa daquelas noites, graças a Deus, estando no meu quarto sozinho, eu tive um impulso. Naquele tempo não se costumava fazer assim, e eu também não tinha o costume de fazer isso, nem era uma Bíblia, era um evangelho, só tinha os 4 evangelhos. Eu peguei e abri, e abrindo caiu
justamente os meus olhos bateram na passagem de Mateus 16, versículo 18, onde Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E ali aconteceu, diante daquela palavra de Jesus, aconteceu o meu encontro pessoal com Jesus. Quem já passou por essa experiência de um encontro pessoal com Jesus, sabe do que eu estou falando. Jesus deixou de ser para mim simplesmente um vulto histórico sobre quem eu estudava, que eu conhecia mais intelectualmente. Foi como se passasse da cabeça para o coração. Jesus começou a fazer parte da minha vida. Ele entrou na minha vida de maneira diferente. Veja, já eram 15 anos de seminário. Eu era um bom seminarista, era assim. Mas ter uma experiência forte com o Senhor é diferente. E eu precisava daquela experiência. Eu não tenho dúvida, foi Nossa Senhora que estrategicamente no mês de maio já me retirou, para que passasse maio, junho, em julho, na metade daquele tempo, eu tivesse o meu encontro pessoal com Jesus. Continuei no hospital naqueles meses seguintes, e quando chegou ali pelo mês de setembro, outubro, eu conversei com o meu superior, perguntando: e agora? E a minha ordenação? Eu vou me ordenar ou não vou me ordenar? Daí ele me disse: se eu voltasse para o seminário, se eu fizesse os exames de primeiro semestre, porque eu saí no mês de maio, e conseguisse passar, eu poderia ser ordenado. E foi uma coisa muito bonita. Eu sei que foi Nossa Senhora de novo que me devolveu para o seminário. Eu fui, a dor de cabeça não tinha passado, a dificuldade na leitura não tinha passado, mas eu estudei, imagina o que era estudar com dor de cabeça, com a vista embaralhada. Estudei, eu tinha parado ali, saí no mês de maio, mas já no mês de abril, eu estava de consulta em consulta, quase que eu não fiz o mês de abril de seminário, e tive que estudar tudo que eu não tinha estudado. Graças a Deus prestei os exames, passei, e chegamos na última semana, antes do dia 8 de dezembro, que seria a nossa ordenação. Entramos no retiro, havia um retiro de uma semana, preparando para a nossa ordenação. Gente interessante, de todos os meus colegas que entraram para o retiro para se ordenar, nós nos ordenamos 17. Eu era o único que tinha certeza que ia ser ordenado. Eu vou contar para você por que foi que aconteceu. Foi o ano de 1964. Você sabe que em 64 aconteceu a Revolução Militar. Então o governo militar assumiu, o exército assumiu o comando da nação. Então houve muita dificuldade, e naquele tempo o marxismo era muito atuante, os comunistas estavam muito ativos, e surgiu uma ideia de que o comunismo tinha entrado no seminário, tinha se infiltrado no nosso seminário. Então os nossos superiores acabaram ficando atentos a esta situação. Isso foi se agravando, de maneira que no final do ano, justamente na época que eu estava voltando para o seminário, veio um superior de Roma para averiguar isso, e faziam reuniões. Praticamente as reuniões varavam o dia, varavam a manhã inteirinha, a tarde toda, muitas vezes entrava pela noite, e cada reunião que eles tinham, era 2, era 3, eram 4 seminaristas do nosso seminário, que eram chamados e que eram mandados embora do seminário. Foi uma tristeza. Da nossa própria turma, que ia se ordenar naquele ano, vários rapazes já prontos, até já tinham data marcada, que era dia 8, a família avisada, convites feitos e distribuídos,
paramentos prontos, tudo isso. E não puderam ser ordenados. Tiveram que sair do seminário. Imagina que dor. Foi uma coisa muito difícil. E entre os meus colegas, os 17 que sobraram, eu era o único que tinha certeza que eu ia me ordenar. Por quê? Do mês de maio até o mês de novembro eu fiquei fora do seminário. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi Nossa Senhora que me retirou estrategicamente para duas coisas. Primeiro, para eu escapar daquela situação. E segundo, para que na metade daquele tempo, justamente na metade daquele tempo, entre maio e outubro, eu tivesse o meu encontro pessoal com Jesus. E quando chegou no dia 8 de dezembro daquele ano de 1964, eu era ordenado. Muito lindo que nessa preparação, eu estava ainda no hospital, doente, caiu nas minhas mãos um livro, e nesse livro o autor falava a respeito daquilo que Zacarias disse ao seu filho João Batista. E esta palavra me tocou profundamente. Pega comigo agora, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 76. Lá em cima, no versículo 67, começa falando que Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. E aí vem o cântico de Zacarias. E quando chega no versículo 76, que foi esse o que me tocou especialmente, o 76 diz: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando os seus caminhos. Porque precederás, irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para preparar os seus caminhos. Vou repetir: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás e irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação através da remissão dos pecados. Obra da eterna misericórdia do nosso Deus, que nos traz do alto a visita do astro nascente, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Gente, essa palavra caiu fortemente no meu coração, e eu quero repetir. Eu estava muito longe da renovação carismática, muito. Foi só em 1971, 7 anos depois, que eu fui conhecer a renovação e fui passar pela graça do batismo no Espírito Santo. Mas lá em 1964, essa palavra me tocou de maneira muito especial. E eu não entendia todo o seu significado, mas eu sabia que Deus estava falando para mim, aquilo que ele estava falando para João Batista, Deus estava falando para mim. Até me chamando de menino, eu não passava de um menino. O mesmo menino que tinha entrado 15 anos antes no seminário, e que agora tinha uma tremenda dúvida: será que eu posso me ordenar? Será que eu vou conseguir me ordenar? Depois de 15 anos de tanto trabalho, de tanto estudo, de tanta busca. E o Senhor me respondia: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, e irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para preparar os caminhos do Senhor. E nós estamos hoje aqui, não foi nada de propósito não, nem o pessoal deu o título desse acampamento por causa disso, eles nem sabiam. Nós estamos hoje aqui nesse acampamento, que tem como tema: preparai o caminho do Senhor. Eu não conseguia entender tudo naquele tempo, mas eu sabia que Deus estava falando para mim. Por mais que eu quisesse tirar o corpo, como se eu dissesse: não, isso aqui não é para mim, isso é uma coisa que está lá na Bíblia, é uma coisa que esse livro aqui fala,
mas eu não conseguia. Deus me convencia que isto é para você. Você não passa de uma criança, você não passa de um menino. Mas eu estou pegando você, menino, estou chamando você de profeta e colocando você, porque veja, profeta não é que seja uma grande coisa, todos nós batizados somos, pelo batismo, sacerdotes, profetas e rei, e devemos viver essa nossa missão. E a missão profética é justamente deixar que Deus fale através de nós, e é sermos um sinal, sermos uma presença neste mundo, uma presença profética neste mundo, uma presença de evangelho, uma presença de Deus. E Deus estava me dizendo isso, que tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, e tu irás à frente do Senhor para preparar os seus caminhos. Só depois, muito depois, que eu fui saber que a palavra parousia, muito usada pela igreja para chamar os fins dos tempos, é uma palavra do grego tirada de uma realidade que era a seguinte: às vezes o rei ficava sabendo que uma determinada cidade estava muito mal, havia desordem naquela parte do reino, naquela cidade do reino, até talvez houvesse revolta contra o rei, não estavam cumprindo as suas leis, não estavam cumprindo as suas ordens. Então o rei, veja, para dar jeito naquela cidade, avisava e passava uma ordem: eu vou visitar tal cidade. Então saía, veja, preste atenção agora, saía alguém na frente do rei, bem na frente do rei, indo em viagem para aquela cidade, e lá naquela cidade ele chegava, e na praça pública, ia de lugar em lugar, onde o povo se reunia para que todos escutassem, e ele anunciava. Isso era parousia. Esse anúncio, o rei já decretou que ele virá, e o rei já está vindo. Veja, ele vinha na frente, e o rei já está vindo, ele veio depressa na frente. Claro, o rei vinha com todos os seus ministros, com a sua corte. Às vezes precisavam preparar a estrada antes, porque a estrada estava muito ruim. Então vinham preparando a estrada. É por isso que existe: preparai o caminho do Senhor. Então preparavam o caminho, preparavam a estrada para o rei vir. Mas veja, o rei já tinha decidido vir, já tinha dado esse anúncio, e alguém ia na frente para anunciar, não somente que o rei virá, mas o rei já está vindo. A partir desta ordem, a partir desse anúncio, aguardem. Então se preparem para a vinda do rei, porque o rei já está vindo. Você entendeu? Parousia era isso. Foi só mais tarde que eu fui entender isso, mas hoje eu não posso negar. Claro, eu não sou sozinho, muitos estão fazendo isso, muitos sacerdotes, muitos bispos, muita gente de valor está fazendo isso, mas também o Senhor deu a mim esta missão, tanto quanto dá a você. Ele me deu de uma maneira muito especial, isso marcou o meu sacerdócio. Eu era como este arauto que foi na frente, ele se chamava arauto, que ia na frente, ia em velocidade, ia depressa, chegava logo naquela cidade, e ficava anunciando, nós diríamos pregando naquela cidade, que o rei está chegando, o rei está vindo, ele já decidiu vir. Então ele anunciava também: mudem de vida, porque o rei tinha anunciado a sua vinda, porque a cidade estava mal, porque havia desordem no meio daquele povo, porque aquele povo não estava seguindo as leis, não estava seguindo as ordens do rei. E o que acontecia? Veja bem, muitas vezes o rei vinha, e quando ele chegava, graças a Deus, o povo tinha escutado o anúncio daquele arauto, o povo tinha se tocado,
O povo tinha mudado a situação, os revoltados deixavam a revolta, o povo começava a cumprir as leis do rei, as ordens do rei. De maneira que quando o rei chegava, e era isso que o rei queria, ele não precisava castigar ninguém, pelo contrário, ele chegava e via que tudo, felizmente, estava em ordem. Ninguém estava desobedecendo, ninguém estava se revoltando, ninguém estava contra, pelo contrário, estavam todos cumprindo as leis do rei. Então, quando o rei vinha, era só festa, e era realmente uma grande festa quando o rei chegava. Mas muitas vezes, o rei era obrigado a castigar, e a castigar severamente aqueles que não tinham escutado, ou se tinham escutado, não tinham se mudado. O rei era obrigado, ele não queria isto, ele queria chegar e ver tudo em ordem, ele queria chegar e ver todos seguindo as leis como deviam ser cumpridas. Aliás, o rei não mandava nada de muito especial, eram as leis para poder haver ordem naquela cidade, para haver ordem naquele reino. Então o rei era obrigado a chegar e castigar os desordeiros, os desobedientes, os revoltosos. E muitas vezes o rei era obrigado a castigar grande parte, e às vezes uma cidade inteira era fortemente castigada. Veja bem, o rei não quereria fazer isso. Veja bem, por isso ele disse: eu vou visitar essa cidade. Por isso o rei mandou um arauto na sua frente, e esse arauto ia de lugar em lugar, de rua em rua, de praça em praça, onde o povo se encontrava, onde o povo estava se reunindo, onde o povo se aglomerava, nos mercados, em todo lugar onde as pessoas se reuniam, lá estava o arauto, falando, porque o rei não queria castigar, mas muitas vezes ele era obrigado a castigar. Por quê? Porque não tinham ouvido o anúncio da sua vinda. Você já entendeu tudo, não é verdade? Gente, o que está acontecendo nos nossos tempos? O Senhor olhou para o mundo e viu que as coisas andam muito mal, como aconteceu no tempo de Noé, onde Deus diz, a palavra de Deus diz, a Bíblia, Deus se desgostou de ter criado o homem e colocado na face da terra, porque ele disse que o homem se havia corrompido totalmente, era só corrupção, e quem trouxe essa corrupção tinha sido a criatura humana, que ele mesmo criou. E a Bíblia então chega a dizer que Deus como que desanimou, Deus ficou contristado por ter criado essa criatura humana dele, que agora estava corrompendo tudo, na maior desordem. Como aconteceu também com Sodoma e Gomorra. Até é muito interessante essa passagem, porque 3 anjos visitam Abraão, e se você vai lendo na sua Bíblia, você vai vendo que a própria Bíblia ora chama de anjos, e ora chama de o Senhor. Está lá no livro de Gênesis. Porque na verdade quem visitou Abraão não foram 3 anjos, foi o Senhor. E na verdade lá no Antigo Testamento ele já veio na forma da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois de visitar Abraão, depois de fazer com que Sara, sua esposa, que até então era estéril, concebesse para que tivesse um filho, para que viesse toda a geração de Abraão, que trouxe Jesus, que trouxe o povo de fé. Deus, antes de ir para Sodoma e Gomorra, Ele mesmo diz: eu não posso ir para Sodoma e Gomorra sem falar com meu amigo Abraão.
E Deus anuncia para ele que ele vai a Sodoma e Gomorra, porque o clamor que chegou até os ouvidos dele eram péssimos, a respeito da corrupção, da depravação, inclusive depravação sexual e depravação homossexual. Está bem claro na Bíblia, é que agora não é o momento de eu examinar isso. Em outras pregações eu já falei a respeito disso, está muito claro na própria Bíblia, que a depravação era muito grande, também no campo do homossexualismo. E daí toda a depravação sexual, e daí toda a corrupção que aquele povo vivia. Deus diz para Abraão que ele vai para conferir, e se realmente fosse assim, veja, é o rei indo, se realmente fosse assim, ele seria obrigado a castigar. E Abraão tem aquela passagem lindíssima, que ele começa a regatear com Deus, ele começa a pichinchar, como a gente às vezes numa loja começa a pichinchar para baixar o preço. Abraão faz a mesma coisa: Senhor, mas se o Senhor chegar lá e lá houver 5 justos, por causa, aliás, disse errado, se lá houver 100 justos, 50 justos, o Senhor vai acabar a cidade por causa deles. Mas Senhor, se houver 45, Senhor, se houver 40, e vai baixando, e Abraão chega a 10, e Deus também vai abaixando o preço. Por quê? Porque na verdade Deus não queria castigar, Deus queria encontrar justos naquela cidade, e Ele estaria, até mesmo se encontrasse apenas 10 justos naquela cidade, 10 pessoas de bem, 10 pessoas que não entrassem naquela corrupção, naquela depravação, naquele vandalismo. Deus estava querendo isso, mas infelizmente quando ele chega lá, não encontra. Ele apenas pega Lot e a sua família, retira Lot e a sua família. E até muito interessante, que as filhas de Lot eram casadas, e elas já estavam indo com o pai, mas os maridos delas, portanto genros de Abraão, eles dizem: não, mas que bobagem é essa, né, desse velho coroca agora, dizendo que vai haver um castigo sobre a cidade por causa da depravação dela. Não, isso é tudo história. Os próprios genros de Lot. Daí as filhas de Lot são obrigadas a deixar seus maridos para trás. Isso fala alguma coisa, não é? Deixar seus maridos para trás, e elas vão com o pai, e a mãe fugindo da cidade. A própria mãe, a esposa de Lot, vendo todas as riquezas que ela tinha, porque Lot tornou-se muito rico, o gado, os rebanhos, mas também a casa linda que ela tinha, e todos os móveis, as roupas, tudo aquilo que Lot foi conquistando. A esposa de Lot ficou com dó de largar tudo isso para trás, todo o seu conforto, e ficou realmente olhando para trás, e todos sabem, a Bíblia diz muito bem, que na hora que Deus foi obrigado a castigar Sodoma e Gomorra, também a mulher de Lot, que estava indo com ele, mas com o coração agarrado lá atrás. Isso que quer dizer olhando para trás, lembrando ainda e não querendo se desligar das suas riquezas, dos seus móveis, das suas roupas, daquilo que ficou para trás, da sua casa bonita. Ela queria tudo aquilo, o coração dela não se desapegou, e com isso, diz a palavra, virou uma estátua de sal. Quer dizer, também ela acabou sendo castigada, porque o coração estava ligado. E veja, você conhece muito bem a história, Deus que queria poupar aquela cidade, Deus que, se houvesse 10 justos naquela cidade, não a castigaria, é obrigado a castigar Sodoma e Gomorra, porque lá não encontra nem mesmo 10 pessoas, 10 homens que não tivessem entrado naquela corrupção. Gente, isso fala muito do mundo de hoje que nós estamos
vivendo. Onde, veja, primeiro, Deus manda os seus arautos, e graças a Deus, eu sou, a Canção Nova é um desses arautos, graças a Deus, que no Brasil inteiro, que no mundo inteiro, graças a Deus, precisamos anunciar, temos a missão de anunciar. E nós não anunciamos terror, não, nós fazemos como os arautos daquele tempo, nós realizamos o que se chama de parousia. O rei deu a ordem, o rei está dizendo, eu vou visitar a terra, agora não é mais uma cidade, o Senhor está dizendo, eu vou visitar a terra, eu vou visitar esta minha humanidade, como visitei no tempo de Noé, como visitei no tempo de Sodoma e Gomorra, eu vou visitar a minha cidade. E por isso o Senhor nos manda os seus arautos na frente. Por quê? Porque assim como Ele acabou retirando Noé e a sua família do meio daquele povo depravado. E por que Deus selecionou apenas Noé e a sua família? Eles eram os queridinhos, eles eram os bonzinhos? Não. É que Noé deixou-se tocar por Deus. Até a própria Bíblia diz claramente que no meio daquela população depravada, Noé era justo aos olhos de Deus. Nem quer dizer que Noé fosse perfeito, mas ele era justo aos olhos de Deus. Quando Deus falou, Noé acolheu. Quando Deus anunciou, Noé obedeceu. Quando Deus mandou uma coisa que para ele foi um vexame, construir uma arca, e o povo todo zombava de Noé. Mas que velho esquisito, né? Construindo uma arca nesse lugar aqui, semideserto, não tem mar aqui, não tem rio aqui, e esse homem construindo uma, porque a arca é uma grande nave, né? É como um navio, todo ele fechado, como os nossos navios hoje, fechados, e que tem muitos compartimentos, e coisa até muito chique, muito luxuosa dentro do navio. Tem amplos restaurantes, e sala de dança, e sala de cinema, tudo dentro do navio, além das cabines, os quartos onde as pessoas dormem, né? E o navio vai com orquestra, com tudo. Noé estava construindo uma nave, estava construindo uma arca, e aquele povo zombando dele, mas Noé obedeceu. Enquanto que os outros todos não ouviram a palavra que Deus fez chegar a eles através dos arautos. Noé sim. Veja, essa é a diferença. Deus não tem os seus queridinhos e os outros que explodam, não. Deus está disposto a acolher todos aqueles que ouvem e obedecem. Estes são os justos aos olhos de Deus. Diga comigo, eu também quero ser justo aos olhos de Deus. Um dos justos aos olhos de Deus, escutando a sua mensagem e obedecendo a sua ordem, porque o rei já anunciou: eu vou visitar a face da terra, eu vou visitar a minha humanidade, preparem-se para a minha visita, é a minha parousia, eu já anunciei, preparem-se para a minha vinda. Você está entendendo? Eu até vi que você duvidou quando eu falei parousia. É uma palavra simples, só que é uma palavra do grego. E parousia é esse anúncio da vinda do rei, do jeito que eu contei, indo na frente, avisando, para que todos soubessem. Gente, o Senhor não quer castigar, pelo contrário, o Senhor quer que todos ouçam e que todos obedeçam. Dá uma olhada para o nosso mundo. Infelizmente, o nosso mundo está igualzinho Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor não desanimou. Não, Ele não desanimou em relação a este mundo. Pelo contrário, Ele está mandando os seus arautos. E veja bem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem
se tornam arautos também. E é importante que você saiba disso. Você, uma vez tocado pela mensagem do Senhor, uma vez que você, graças a Deus, escuta a mensagem, o anúncio do Senhor, uma vez que você se toca e você obedece, você se torna também arauto, anunciando a outros. Se você não faz como nós fazemos aqui, até nos arriscando, né? Arriscando a nossa pele. E graças a Deus, há quantos anos eu estou arriscando a minha pele? Porque eu sei de muita gente que não entende isso, e que critica isso, e que condena isso, e que fala mal. Eu sei que eu corro um risco, mas eu não posso deixar de anunciar. Se o Senhor me colocou como arauto, e eu preciso ser um arauto, eu não passo de um menino. A Canção Nova também, embora completando 25 anos, mas para uma obra de Deus, 25 anos é quase nada, gente. É apenas o início. E a Canção Nova precisa ser esse arauto do Senhor. Então eu digo, talvez você não possa ser como eu, talvez você não consiga fazer como nós na Canção Nova, mas onde Deus coloca você, até onde você pode chegar, e muitos de vocês são pregadores, muitos de vocês são dirigentes, muitos de vocês são coordenadores disso e daquilo, muitos de vocês são líderes, muitos de vocês são servos, que de um jeito ou de outro, vocês podem anunciar, vocês podem falar, vocês também são arautos, pelo menos na sua casa, na sua família, você é arauto, no ambiente onde você vive, você é arauto, entre os seus colegas, você que é jovem, no meio dos seus amigos, sim, daquele grupo que você frequenta, porque sempre existe aquele grupo que a gente frequenta, você é arauto, e você que foi tocado pelo Senhor, você que obedeceu, graças a Deus, ao anúncio do Senhor, você precisa ser arauto, você não pode mais continuar indo do jeito da turma, pelo contrário, você precisa conquistar a turma para Deus, conquistar a turma para o Evangelho, conquistar a turma a sair do erro, a sair da depravação, a sair do pecado e vir para Deus. Eu sei que é uma missão difícil, arriscada, mas cada um arrisca a sua pele na sua medida. Eu me arrisco nessa medida, você se arrisca na sua medida, mas todos nós precisamos arriscarmos. Muitas vezes você tem que se arriscar no meio dos seus parentes, e como é duro a gente ter que se arriscar no meio dos próprios parentes, porque a gente acaba não sendo profeta entre os membros da própria família. Verdade ou não é? Até mesmo irmãos, irmãs, até mesmo filhos. Mas o Senhor precisa que você seja arauto aí. Esta parousia já está acontecendo, e veja, já acontece há muitos anos, na verdade o Senhor já teve paciência demais conosco, e aí nós caminhamos, entrando numa outra passagem importante. Veja comigo, agora a segunda carta de Pedro. Existem duas cartas de São Pedro, a primeira e a segunda. É a segunda carta de Pedro, já no finalzinho dela, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde diz: o Senhor não atrasa o cumprimento da sua presença, como alguns pensam, porque muita gente até dá de ombros, né? Vocês ficam falando aí da vinda do Senhor, que o Senhor virá há tanto tempo e nada disso acontece. Gente, igualzinho, e como está aqui na carta de Pedro, o Senhor não atrasa o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam. Mas veja bem a explicação de Pedro, já naquele tempo, muito mais agora: mas usa de paciência para convosco, não querendo que ninguém se perca. Por que o Senhor tem como que atrasado? Porque a verdade é esta: o rei já podia ter chegado, mas o rei vai como que atrasando,
Ele podia vir rápido, mas não, ele se contém. Eu até fico imaginando Jesus, vendo a situação do mundo, e querendo salvar os seus, e precisando acabar com todo esse mal que graça na face da terra esse mal que se espalha, que corrompe a face da terra. Jesus tem ganas de vir e acabar com esse mal, porque Ele é contra todo o mal, e vendo que os seus filhos, vendo que os seus estão sendo afetados, porque nós estamos sendo afetados, todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que são bons, todos aqueles que querem viver como gente, porque na verdade, simplesmente viver como gente. Mas a onda de corrupção é tão grande, que nós somos como que sufocados, e o Senhor sente necessidade de libertar aqueles que são seus, aqueles que querem viver decentemente, como gente, como animal racional. Mas ao mesmo tempo, o Pai, o Espírito Santo, como que contém Jesus. Você vai sim, Jesus, mas espera um pouco mais, pega mais leve, vai mais devagar. E Jesus também se enche de misericórdia, gente, preste bem atenção, dando mais tempo, para quê? Para isso que está aqui. Ele usa de paciência para convosco, não querendo que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos cheguem a mudar de vida. Até aqui a tradução está muito boa. Ele quer que todos cheguem a mudar de vida. Ele quer que todos cheguem a se converter, a deixar a vida errada, a deixar a depravação. Ele quer que todos pulem fora desse mundo corrompido e saltem para o Senhor. Ele está esperando de nós isso. Parabéns a você que já saltou fora, graças a Deus. Parabéns a você que já, ouvindo o apelo do Senhor, já se decidiu a largar toda a vida velha, toda a vida errada, e se projetar no Senhor, embora na sua fraqueza. Bendito seja, bem-aventurado é você. E o Senhor precisa sim que você permaneça com Ele, permaneça com Ele, permaneça com Ele. E o Senhor continua cheio de paciência, cheio de misericórdia, dando mais tempo para atingir mais um, quem sabe seu filho que não chegou ainda, quem sabe seu marido que ainda não se tocou, quem sabe seu pai, sua mãe, quem sabe seu irmão, não sei quem mais ele precisa, mas além das pessoas próximas, bem próximas de nós, do nosso sangue, quanta gente que você conhece, com quem você trabalha, seus amigos com quem você anda, com quem você sai, com quem você se diverte, pessoas com quem você estuda, mesmo gente que participa com você de coisas de igreja, mas que infelizmente precisam desta passagem, gente, precisam de mudar de vida, como nós precisamos. Houve necessidade de mudarmos de vida, e darmos esse salto, pularmos fora, sairmos de um caminho para entrar no outro, porque isso que quer dizer conversão, isso que é metanoia, é sair do caminho errado e pular. E muitas vezes é preciso um pulo, um salto, senão você não sai. É isso que o Senhor espera de muitos. E por isso Ele vai como que retardando. Eu vou repetir tudo agora para você entender perfeitamente. Versículo 9: o Senhor não atrasa o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam e até zombam, mas usa de paciência para convosco, não querendo que ninguém se perca, que ninguém pereça. Pelo contrário, quer que todos cheguem a mudar de vida. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. O dia do Senhor virá. O rei vai chegar, portanto o dia dele, o dia da chegada do rei vai acontecer. Isso é certo. Só que a palavra de Deus diz, virá como um ladrão. Você sabe a hora que o ladrão vai chegar? Não sabe. Agora no dia 23,
completa um ano que nós sofremos aqui em casa um assalto. Sofremos aqui na Canção Nova. Um ano atrás, justamente, vai completar dia 23 à noite. Nós estávamos até lá em casa, preparando os presentes de Natal para as nossas crianças da comunidade. Quando de repente a Canção Nova foi assaltada. E foram de um lugar para o outro, chegaram inclusive na minha casa. E lá na minha casa eu fiquei diante de revólver. Eu fiquei de um lado da sala e o assaltante do outro lado de revólver diante de mim. E além disso, aqui ele tinha como que uma sacola, e ali havia uma metralhadora, e ele disse que ali havia uma metralhadora, e tinha mesmo. Dentro da minha casa, na hora que nós conseguimos, nem sei como conseguimos escapar, dentro da nossa casa houve tiros, e o Eto que ficou segurando a porta, por onde nós, graças a Deus, conseguimos escapar. Foi só por Deus mesmo. Ele atirou ainda pela fresta, porque o Eto que é forte, né? Ele estava segurando a porta, já não estava aguentando segurar a porta, quando o assaltante soltou um tiro pela fresta, que passou assim, diante do rosto do Eto, e pegou na parede. Está ainda lá na minha casa o sinal. Quem é que imaginava isso? Logo depois do tiro, o Eto conseguiu fechar a porta. Daí só escutamos do outro lado que houve luta corporal ali na sala. E o assaltante acabou baleando um deles, um dos vigilantes, o Cláudio, que morreu. Derramou muito sangue já ali, depois foi levado para a Santa Casa e acabou falecendo porque saiu muito sangue. Ele acabou atingindo a ele por debaixo, entre as pernas, porque eles conseguiram derrubar o assaltante no chão. Mas ele estava com a arma na mão, então de baixo para cima, ele como que colocou entre as pernas dele e atirou. E você sabe que essa região toda, e com o calibre da bala, depois a gente viu o calibre da bala, que estourou tudo, e o sangue esguichou. Foi uma tristeza, a minha casa ficou assim um mar de sangue. Gente, quando é que nós esperávamos isso? No dia 22 tínhamos feito a festa do meu aniversário, Padre Marcelo esteve aqui conosco. Na noite seguinte, sabe que para nós foi um aviso? Disso que está aqui. O dia do Senhor virá, mas virá como um ladrão, ninguém de nós esperava, ninguém. Nós podemos dizer nos tempos de hoje, virá como um assaltante, que ninguém sabe quando virá, porque se você soubesse quando o assaltante vem, você se defenderia. Interessante que eu acabei sendo o principal alvo, porque eu via a movimentação lá fora, nós nem imaginávamos que fosse um assalto à Canção Nova. Eu vi que havia um movimento lá fora, e eu fui à porta. Fui à porta, e na porta eu fui ver o que estava acontecendo. Na hora que o assaltante me viu, ele veio correndo na minha direção. Eu ainda tentei fechar a porta, mas não consegui mais. Ele entrou em casa. Gente, ele está falando, e por que eu contei essa coisa trágica? Porque o Senhor diz que vai ser assim. Que vai ser assim. Mas Ele não quer que nós sejamos surpreendidos. E mesmo, veja bem, mesmo que sejamos surpreendidos, que o Senhor chegue como um ladrão, nós não esperávamos. Mas veja bem, nós naquele momento estávamos preparados. Nós naquele momento precisamos estar preparados. Digo mais, você, naquele momento, precisará estar preparado.
Por isso, na verdade, todos nós precisamos rápido, gente, o mais depressa possível. Você não pode ficar fazendo cera, você não pode ficar fazendo marola aí nos caminhos do mal. Não, 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 não. Você não pode ficar aqui como que na linha divisória, na coluna do meio. Você está na coluna do meio, claro, você quer ser bom, você quer ser do Senhor, mas claro, o mundo também te atrai, e as coisas do mundo, e as riquezas do mundo, e as corrupções, e os prazeres que o mundo apresenta, e você então quer participar também disso, mas afinal das contas, por que eu não posso? Por que tem que ser tão radical e tal? E você não vai nem para cá, nem para lá, e o pior é justamente isso, você não é mau entre os maus, mas você não é bom, você não é justo aos olhos do Senhor. Pelo contrário, a situação pior é aquela de quem fica aqui na coluna do meio, quer ser do Senhor, mas também quer ser do mundo, quer viver para o Senhor, mas também quer viver para o mundo, quer obedecer às ordens de Deus, mas também quer desobedecer, e fazer aquilo que a tentação manda, entrar pelo campo da sexualidade, entrar pelo campo da corrupção, a conseguir dinheiro fácil, e etc, 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 e filmes pornográficos, e internet pornográfica, e namoros errados, e noivados errados, e prostituição, e adultério, e bebida. Gente, não existe coluna no meio, não existe. Jesus fala claro, só existem dois caminhos. E impressionante, hoje, no dia da Imaculada, Ele está dizendo: vocês precisam ser imaculados. Vocês não são imaculados pela concepção como ela foi, não, mas vocês, redimidos por mim, e pegando firmes o caminho da salvação, que é caminho de santidade. Veja, gente, caminho de salvação é caminho de santidade. É que muitas vezes nós dizemos: não, esse negócio de ser santo, a Canção Nova até exagera, né? Eu não quero ser santo não quero ser santo de altar e coisas assim, não quero ser carola, beato. Não é nada disso. Caminho de salvação e caminho de santidade são sinônimos, é a mesma coisa. Porque na verdade você está remando contra a correnteza, e a correnteza do mundo hoje é pesada, além de ser suja, além de ser mal cheirosa, contaminada. Nós obrigatoriamente só podemos marchar contra a correnteza, e este é o caminho da salvação, que é o caminho de santidade. Eu nem estou dizendo que você será aquele santo lá no alto, né? Você nem pisa no chão. Não, gente. Santidade hoje é luta, é você lutar inclusive contra as suas paixões, você lutar contra a sua própria carne. A sua carne está querendo sexo, a sua carne está querendo que você fique olhando aqueles filmes, a sua carne está querendo que você acesse aquele tal site na internet. A sua carne está pedindo aquilo, a sua carne está pedindo que o seu namoro continue naquela situação, e cada vez que vocês se encontram, cada final de semana que vocês estão juntos, a sua carne pede, a sua carne como que te empurra, a sua carne como que te agarra, mas você luta, você luta, você luta, você luta, e também você no casamento, e também em questão de dinheiro, porque hoje a corrupção pegou como uma praga, como uma doença. Epidemia quer dizer uma doença contagiosa que vai pegando, então torna-se epidemia, um vai passando para o outro. Gente, a corrupção tornou-se isso. E hoje, meu Deus do céu, quanto se peca, quanto se erra, quanto se faz de maneira errada, quanto a dinheiro. Há dinheiro fácil, dinheiro conquistado de maneiras erradas, por influência, você ficando com o seu, tirando o seu por fora, e pessoa oferecendo por fora, lhe dando vantagens, além de roubar mesmo, além de ficar com uns trocados, e às vezes não são muito trocados, não,
são notas até bem grandes, que às vezes nem são notas, né? São números que são mudados lá, e com isso, para você, vem o dinheiro, quem sabe lá só no seu banco, e você entende muito bem o que eu estou falando. A sua carne pede inclusive corrupção, infelizmente, porque a corrupção pegou como um vírus. Mas você luta. Hoje, santo e lutador são sinônimos, santo e combatente são sinônimos. É esse o nosso tipo de santidade, gente. Claro que nos traz alegria, claro que nos traz realmente um entusiasmo por Deus, nos faz otimistas. Nós somos realmente pessoas realizadas, graças a Deus. Não somos escravos da paixão, não somos escravos do sexo, não somos escravos da carne, não somos escravos do dinheiro, não somos, pelo contrário, somos vitoriosos sobre o dinheiro, sobre o sexo, sobre as vantagens, graças a Deus. Isso que é a santidade, e o Senhor está nos chamando para isto, e o Senhor está chamando você para isso. Você precisa ser um combatente, você precisa ser um lutador, hoje e amanhã e depois. E veja como é que o Senhor continua aqui na carta de Pedro, versículo 10: entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com um terrível estrondo, os elementos abrasados pelo calor fundir-se-ão, e a terra com tudo quanto ela contém será destruída. E vem agora o importantíssimo: visto como tudo vai ser destruído, compreendeis bem qual deve ser o vosso comportamento, a saber, santo e piedoso, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, o dia em que os céus inflamados vão se dissolver e os elementos abrasados vão se fundir. Você se lembra que a Bíblia Teb, que nós usamos um bom tempo aqui nas nossas pregações, tem uma tradução maravilhosa para esse versículo 11 e 12, e traduz assim: se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus. Gente, é o mesmo sentido. Uma vez que tudo isso vai acontecer, qual deve ser o vosso comportamento, a saber, santo e piedoso. E a Tebe traduz assim: se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus. E continua: vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. E o restante como está? Dia em que os céus inflamados se dissolverão e os elementos abrasados se destruirão. Gente, diante disso, qual é a nossa resposta? O que é que Deus quer com tudo isso? Deus está querendo nos assustar com castigos? Não, Deus está querendo a minha santidade de vida. Deus está querendo a sua santidade de vida. Uma vez que o Senhor anunciou que Ele virá, o Rei virá, Ele está dizendo: o que eu espero de vocês, quando eu chegar, eu preciso encontrar vocês lutando pela santidade de vida. Que santidade de vida! Que homens deveis ser, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. O que quer dizer isso? Vós que preparais, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. Apressar a vinda do dia de Deus? Sim. Veja o que falou essa mesma carta de São Pedro. O Senhor retarda a sua vinda apenas porque Ele está tendo paciência
E na sua misericórdia, Ele está dando mais tempo para que mais um se converta, mais um mude de vida. Portanto, se nós rapidinho, gente, mudarmos de vida, cada um que muda de vida está apressando o dia da vinda de Deus. Você está me entendendo? A sua santidade de vida apressa a vinda do dia de Deus. Senhor, muito mais do que palavras, é o Seu Espírito Santo quem faz em nós. Senhor, tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. E assim como a mim, o Senhor está dizendo para cada um desses Seus filhos: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor para preparar o seu caminho, anunciando ao seu povo a salvação pela remissão dos pecados. Tu queres perdoar, Senhor, Tu queres ter misericórdia, Tu queres usar de misericórdia, de infinita misericórdia. E nós precisamos realmente, Senhor, entrar no número desses que ouvem os Teus arautos, o anúncio da vinda do Rei, e que obedecendo à parousia, o anúncio da vinda do Rei, mudam de vida. Senhor, eu quero verdadeiramente mudar de vida. Diga para o Senhor, eu quero verdadeiramente mudar de vida. Eu digo para mim mesmo: Senhor, que santidade de vida, que homem eu devo ser, que mulher eu devo ser, que jovem eu devo ser, que rapaz eu devo ser, que moça, que menina eu devo ser. Sim, Senhor, que santidade de vida, que homem, que mulher eu devo ser. Nós, Senhor, que aguardamos, que esperamos e apressamos a vinda do dia de Deus. Que respeito para com Deus, que respeito para com as leis de Deus, que respeito para com as ordens de Deus, que respeito para com Deus vivo e verdadeiro que vive no nosso meio. Senhor, manda o Teu Espírito Santo. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Senhor, dá a porção dobrada, tripla do Espírito Santo, Senhor, para nos tocar profundamente e para transformar a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento. Senhor, é isso que queres fazer. Queres nos fazer santos, portanto, lutadores, combatentes, Senhor, remando contra a correnteza forte, suja, pestilenta, contaminada. Senhor, essa é a minha santidade, e eu entro, Senhor, neste barco, junto com os meus irmãos, remando contra a correnteza. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, dá-nos o Teu Espírito Santo, dá-nos a força do Espírito Santo. Senhor, inunda-nos com o Espírito Santo, porque nós não queremos perecer, pelo contrário, nós queremos ser salvos. Obrigado, porque eu entendi, Senhor, que caminho de salvação é sinônimo de caminho de santidade, e as duas coisas são subir correnteza acima, Senhor, contra a enxurrada. Eu quero e eu só posso, Senhor, estar vivendo assim. Que santidade de vida, que homens devemos ser, que respeito para com Deus, nós que apressamos, tanto quanto aguardamos a vinda do Senhor. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. E respeito para sem palmas, que luta devemos travar, sem palmas, no novo céu e na nova terra iremos morar. No começo, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar.
e na nova terra iremos morar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Mais uma vez, onde é que você vai? No novo céu e na nova terra iremos morar. Pra frente. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Preste atenção. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Preste atenção. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Qual é a resposta? Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Mais uma vez, olha aqui. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. A resposta: mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Que a santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. Que a Santidade da minha vida aprecie o Senhor. Pode e aplaudir. Ele logo Pode aplaudir. E A santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. E A santidade da minha vida aprecie o Senhor e Ele logo virá. E esta bênção que tu tens para este teu povo, Senhor, sim, bênção de santidade, tanto quanto nos batizas no Espírito Santo, batiza-nos, Senhor, realmente na santidade, porque o batismo no Espírito Santo é batismo na santidade, e o batismo na santidade, o mergulho na santidade é o próprio, é o mesmo batismo no Espírito Santo. Sim, Senhor, é esta bênção que tu dás ao teu povo, a bênção de um mergulho, a bênção de um batismo no Espírito Santo. Senhor, é isto que nós queremos, e é isso que nós pedimos, e esta é a bênção que tu nos dás agora, a bênção da santidade, a bênção de um batismo na santidade. Sobre vós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, 3 vezes santos, que diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Pai, Filho e Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!